Hoje eu trouxe aqui a Yara, ela é cadeirante e eu trouxe justamente para ela partilhar um pouco da experiência dela. Seja muito bem-vinda, Yara, essa é a Yara e a mãe dela. Quero que você se apresente, fala um pouquinho de você, conta a sua história, seu nome, idade e partilha com a gente. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, para mim é um prazer estar aqui, principalmente na sua abertura e trazendo um tema tão importante pra gente. É difícil não falar de acessibilidade e inclusão junto, né? E é muito legal você esclarecer que acessibilidade não é só ter uma rampa ali, porque as pessoas têm muito essa ideologia de que para nós cadeirantes simplesmente até uma rampa e tá tudo muito acessível. Bom, meu nome é Yara Gabriele, eu tenho 21 anos, eu sou daqui de Jaú mesmo. Eu sou atleta paralímpica de bocha adaptada, da categoria BC4. Eu descobri essa deficiência física, descobri minha deficiência agora, nesse ano mesmo. Eu consegui um laudo, descobri minha patologia. Mas assim, eu tô muito feliz pelo convite. Obrigada. Quer falar um pouquinho? Você é a mãe da Yara. Se apresenta pra gente, pra saber. Meu nome é Maria Selma Camilo, sou mãe da Yara. E assim, para mim é um prazer, é uma oportunidade falar sobre o assunto. Não é um tema fácil de falar, mais ainda difícil de vivenciar. Hoje nós enfrentamos muitos obstáculos, não temos acesso, por exemplo, a ir em lojas, dependendo de vários outros espaços. Não podemos ir porque é limitado o acesso de entrada e de frequentar determinados espaços. Então não é fácil todas essas dependência que nós temos que enfrentar diariamente. Entendi. E agora você falou que é esse ano que você recebeu realmente o diagnóstico. Me fala um pouco da sua deficiência para quem está nos ouvindo entender um pouco melhor do que a gente está falando. Então, tem um nomezinho antes que eu esqueci, mas o resto é hipoxemia perinatal. Eu passei da hora de nascer, mas não teve muitos detalhes. Eu andei a primeira vez com 5 anos. Com 12 anos eu tive um acidente de carro. Eu comecei a ter crise convulsiva, a minha coluna começou a entortar, e eu andei dos 5 aos 12, e dos 12 eu tive um agravamento ainda maior. Eu fiquei muitos anos atrás desse laudo tentando saber qual é a minha deficiência, e nenhum exame dava nada. Teve médico que chegou a perguntar pra minha mãe se não era a minha mãe que tinha inventado uma deficiência pra mim, porque não era possível no exame dar nada. Até que eu fui no hospital lá de Porto Velho, e o médico me explicou que era uma coisa muito simples, que era uma paralisia cerebral, só que não afetou uma parte exclusiva do meu cérebro, afetou meu cérebro de uma forma ampla. Não vai dar de exame nenhum. Ele falou que não afetou o meu cognitivo, afetou apenas o meu lado motor, a minha força, que acaba tendo uma força pequena. Eu ainda ando um pouquinho hoje, mas não com a mesma facilidade que eu andava antigamente. Entendi. Então, quais são as suas limitações hoje? As minhas limitações, ficar em pé por determinado tempo. Eu não ergo o braço, eu só ergo o braço até aqui. Eu não tenho força no braço. Lavar o cabelo mesmo, como eu não ergo, é muito difícil. E ficar em pé, até no banho por tanto tempo. Ter equilíbrio em pé sem apoiar em nada é muito difícil pra mim. Sempre tem um apoio, alguma coisa, isso depende muito do banheiro também que eu tô. Mais ou menos isso. Subir legal. Eu consigo mais facilidade pra descer do que pra subir. Dependendo da altura, eu não consigo mal descer. Mas aí tem que ir se apoiando, no caso. Tem que me apoiando. E hoje você recebe auxílio da cadeira que ajuda na locomoção. Sim. Da cadeira, sim. Consegui a cadeira que me auxilia. Na verdade, eu não usava a cadeira por muito tempo. Eu comecei a usar a cadeira na escola onde eu estudava. Como por ser muito grande, eu não conseguia andar a escola toda. E aí eu acabei adicionando a cadeira no meu dia a dia. Quando a minha técnica Rosilda me encontrou, nossa, ela ficou assim, muito feliz, muito encantada. E para jogar bocha, precisava ter uma cadeira. E aí eu comecei a usar a cadeira para jogar. Eu fui aos poucos acrescentando a cadeira no meu dia a dia. Mas a cadeira também é uma coisa muito recente para mim. O ser cadeirante também foi muito novo. Faz acho que uns 5 anos, né? Desde 2016. 2016. Foi quando a Rosilda te encontrou nos Jogos Paralímpicos? Não. A Rosilda me encontrou em 2017. Olha só, tem quanto tempo. E só para abrir um parênteses, o pessoal entender, esse programa Inspira, ele tem sua origem no YouTube. Então,
Então, se vocês procurarem lá, Inspira Web TV, tem algumas entrevistas. E nós fomos no campeonato de bocha, que aconteceu em Ji-Paraná, eu conheci várias pessoas bacanas lá, inclusive a Yara estava lá também competindo. E aí vocês vão entender, tem várias entrevistas com outros cadeirantes também. E aí, de forma especial, quis que ela viesse aqui na rádio, na estreia, pra gente poder gravar essa entrevista ao vivo. E o jogo de bocha é algo assim que eu vejo que motiva bastante e ajuda nesse processo, né? E aí ela tá falando que ela joga esse bocha paralímpico. Mas, além disso, eu vi que você trabalha, estuda, você não deixou se limitar, né, pela sua deficiência. Fala um pouco disso. Não, eu nunca parei, eu sempre gostei. Eu estudo psicologia, eu tô no 7º período de psicologia. Eu trabalho no salão, eu amo muito meu trabalho, eu gosto muito. Eu nunca gostei de ficar parada, eu nunca gostei. Seu trabalho é? Conta pra gente. Eu faço micropigmentação, design de sobrancelha, maquiagem, extensão de cílios. E isso tudo longe da mãe, não é isso? Tudo longe da mãe. Atualmente eu tô morando em Cacoal, fui pra lá pra estudar. E minha mãe, como trabalha em Teobroma, ficou aqui em Jaú e eu fui só com meu pai. Entendi. E conta pra gente aqui, quais situações que você já teve que lidar por causa da sua deficiência? Porque além dessa questão da acessibilidade, também inclui uma coisa muito interessante, que tem o nome atitudinal. Que significa que, quando a gente recebe uma pessoa com deficiência, a gente tem que receber com naturalidade, com tranquilidade. No seu dia a dia, conta pra gente, tem preconceito, as pessoas têm dificuldade de receber você? O que você conta de experiência? Ah, tem muito preconceito e tem muito um olhar. Eu acho que o que machuca, às vezes, não é nem sempre o que a pessoa fala, mas a forma como ela nos olha fere demais. Esses dias eu tava andando na rua com meu pai, eu sou muito impaciente. E aí, do nada, um senhor nos parou e perguntou pro meu pai se eu tava doente, se eu era doente. E não, eu respondi não. Porque as pessoas têm muito essa ideologia de que é uma doença, que a gente tá doente. E uma coisa que é muito interessante, se eu estiver com uma pessoa na rua e alguém parar por pura curiosidade para saber um pouquinho se é acidente ou se é nascimento, que me perguntam muito isso, não perguntam para mim, perguntam para os meus pais, perguntam para quem tá me acompanhando. As pessoas, elas também não se dirigem à pessoa com deficiência. Ela pergunta para quem tá do lado, como se a gente não tivesse também a capacidade de responder sobre aquilo. E isso é muito importante a gente saber, que muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa e não percebe, não é? Exato. E são vários tipos de deficiência. A gente está tratando aqui uma, né, que eu quis trazer ela para falar, mas são várias que a gente pode refletir, né, sobre essa questão. Fala um pouquinho mais assim, porque hoje em dia está tendo um grande movimento, não sei se você acompanha, provavelmente sim, sobre o combate contra o capacitismo, que é justamente isso, preconceito contra pessoas com deficiência. Eu tava tentando buscar essa palavra aqui na minha cabeça porque eu tinha me esquecido. Capacitismo, para quem não conhece, é ou a pessoa nos trata num pedestal por ter deficiência, como se a gente fosse intocável, fosse uma pessoa de outro mundo, ou nos diminui, ou nos trata muito mal por ser deficiente. Ou acontece muito o capacitismo. Não só as pessoas não é menosprezar, mas tratar a gente de uma forma negativa, como também, sabe, tratar a gente como se fosse uma pessoa intocável. Isso é muito legal, que me lembra essa música que eu escutei essa semana, e ela fala justamente disso. Ser diferente é o que nos torna iguais. Eu sou do jeito que sou e você também do seu jeito. O bom da vida é a diversidade. Sem essa de preconceito, nós todos temos direito de conviver com dignidade. Assim se faz inclusão com plena participação. Acolhimento é sinal de igualdade. Viver em sociedade é tornar a cidade acessível para qualquer cidadão. Cais, o que ser diferente é o que nos torna iguais. Cais, o que ser diferente é o que nos torna iguais como cidadãos.
Eu sou do jeito que sou e você também do seu jeito. O bom da vida é a diversidade. Sem essa de preconceito, nós todos temos direito de conviver com dignidade. Assim se faz inclusão, com plena participação. Acolhimento é sinal de igualdade. Viver em sociedade é tornar a cidade acessível para qualquer cidadão. Cais, o que são diferentes é o que nos torna iguais. Cais, o que são diferentes é o que nos torna iguais. Ser diferente é o que nos torna iguais. Ser diferente é o que nos torna iguais. Muito bem, essa música ela já diz tudo, né? Fala pra gente agora, Maria Selma, você como mãe. Ela falou assim dessa questão de como as pessoas falam afeta, né, emocionalmente. Pra você como mãe, como que isso reflete pra você? Olha, eu tento levar de forma natural, mais natural possível, mas as pessoas falam assim, coitada de você, ter uma filha cadeirante, eu, coitada nada. Graças a Deus, após o nascimento da Yara, desde 3 meses, eu comecei a perceber diferença nela com relação às outras crianças e procurei assistência. Não queria aceitar que fosse, ela tivesse tamanha limitação. Mas assim, sempre buscando ajuda, e eu encontrei uma psicóloga chamada Vilma, por volta aí de 2002, e aquela psicóloga foi assim, fundamental na minha história. Ela falou, nunca trate a sua filha com indiferença, ela é igual. Então, ela foi criada junto com o irmão dela, sendo corrigida da mesma forma. Certo é certo, errado é errado, sem nenhum privilégio. Então, assim, ela até eu falo que ela é muito dura, porque ela trata as pessoas da forma que ela foi tratada. Frequentou a escola desde os 4 anos, mesmo não andando, ela fez o pré, teve professoras excelentes, começou ali na escola Minésio de Vito, depois ela foi para a escola Água Cristalina, no município de Telbroma, teve excelentes professoras também, até eu falo que teve uma professora que foi, tem um filme, que fala a Maria é uma menininha cadeirante, que brincava, não, Maria é uma menininha que brincava com um menino cadeirante. Aquela professora não se encontra mais hoje entre nós. A dona Lúcia Pancieri, ela brincava de pular corda com a Yara naquela limitação. Então, assim, tamanhas coisas me marcaram muito. E engraçado que uma atitude, quanta diferença faz, né? Marca pro resto da vida. E é interessante você falar de filme, porque também eu tava verificando no Netflix, que é bastante popular, o pessoal assiste bastante filme. Quando você vai lá na aba de filmes ou séries, tem lá terror e tal, e tem uma aba acessibilidade. Você já viu? Acessibilidade. Aí tem vários filmes lá que tratam de acessibilidade, é muito legal. E aí tem filmes muito bons, inclusive alguns baseados em uma história real. Que nem Andar, Montar a Cavalo. É a história também de uma cadeirante, que ela montava cavalo e tem toda a história dela. Tem a Típica, que fala sobre o autismo. Inclusive, meu filho ele é autista também, né? Então, é muito interessante a gente ver histórias pra gente poder compreender esses mundos diferentes, né? E outra coisa bacana que você falou, o apoio da psicóloga. Como é importante o apoio realmente desses profissionais especializados, né? Porque muitas vezes a gente se sente perdido e tal, e esse apoio faz toda a diferença, certo? E me fala assim, quais são as principais barreiras que vocês vivenciam hoje, além dessa questão, é claro, dos preconceitos? No quesito acessível que você fala? Viajar de ônibus é dificílimo. Os ônibus do nosso estado tem lá um símbolo de cadeirante, mas não tem elevador. Você pegar um Uber, se você não identificar que você precisa de um carro com espaço, é dificílimo, porque vem qualquer um e aí ele olha em você, ele já te vê com o rótulo. Meu carro não carrega. Então, assim, para nós é muito complicado. Não para mim enquanto mãe, para nós que temos filhos nessa condição de cadeirante, porque antes era portador de deficiência. Que bom que fosse portador, porque ia deixar de portar a cadeira em algum momento, né? Então, assim, é muito complicado, porque a nossa limitação, ela não se restringe, ela é ampla. E você Eu acho que no sentido
de espaço também, igual comentando a rampa. Lá em Cacoal tem um prédio público que me marcou muito, porque tem uma rampa e no meio da rampa tem um pilar. E não dá para passar a cadeira e entrar pela porta. Eu acho muito interessante essa acessibilidade que o pessoal cria. Banheiros, porque ou você entra a pessoa ou entra a cadeira, e se entrar os dois não fecha a porta. É muito raro você encontrar um banheiro que realmente dá para entrar a criança, a cadeira, e dá para fechar a porta. Banheiros adaptados, ambientes que realmente seja adaptado. E uma coisa que me marca muito é alguns lugares, pessoas que acreditam que aquele lugar seja destinado para aquela pessoa. Onde eu estudo, recentemente colocaram adesivos no chão de cadeiras de rodas. Um dia eu tentei sentar num lugar diferente. A menina virou pra mim e falou: seu lugar é ali, ó. Pra gente, eu acho importante isso, mas pra gente acaba sendo uma segregação. Quando você divide aquele determinado grupo por um canto e outro grupo por outro. Então, assim, eu acho que a gente acaba encontrando falta de acessibilidade em todos os locais. Calçada, não tem calçada. Um ambiente tem calçada, o outro não tem. Quando tem, são desniveladas, elas não têm o mesmo nível. Eu acho que a nossa sociedade de hoje não está preparada para ter realmente pessoas com deficiência que necessitam de ajuda ou de um suporte. E quando se tem uma acessibilidade, não é uma acessibilidade verdadeira, é uma falsa acessibilidade. Porque dá um aspecto de que não estamos prontas, que tem como, mas não tem como. E aí você não consegue viver a sua autonomia, né? Você não vai depender de alguém para fazer algo, né? E isso, como que é para você que já trabalha, estuda, tá sempre dependendo de alguém? Como que é isso? Sinceramente, assim, eu falo por mim, tem pessoas com deficiência que pensam, tá tudo tranquilo. Eu não gosto. Eu não gosto de depender de alguém para nada porque é muito ruim. Vou supor, eu quero ir no banheiro. Poxa, eu preciso de outra pessoa. Eu preciso que aquela pessoa esteja desocupada, esteja realmente disposta. Eu passo muito isso na faculdade. No início tinha uma moça que ia comigo no banheiro. E aí eu tinha hora que eu queria ir, mas ela pedia para esperar um pouco porque ela queria anotar aquilo. Eu solicitei à instituição uma pessoa para me auxiliar. A resposta da faculdade foi: a sua mensalidade não cobre os gastos de uma pessoa para te auxiliar. Ou você se vira sozinha ou você pede ajuda para um colega de sala. Então, assim, é uma coisa muito desconfortável. Eu não gosto de incomodar as pessoas. Então, assim, eu falo muito, nem que eu vá me arrastando, mas para me pedir ajuda tem que ser muito necessário, porque eu não gosto, porque eu sinto realmente que eu estou incomodando alguém. Apesar das muitas pessoas não ligam, realmente se dispõem, falam que tá aqui, mas para mim é muito incômodo precisar de alguém. Poxa, eu preciso de alguém para sentar lá na rua, entendeu? Eu preciso de alguém para ir no mercado que é ali na esquina. É muito chato, é muito ruim. E o que você acha que falta para ver essa mudança na mentalidade das pessoas? Mentalidade no geral, né? Na hora que for fazer uma construção, pensar nisso. Na hora que for fazer algo, pensar nisso. O que falta, você acha? Eu acho que literalmente falta empatia, se colocar no lugar do outro. E também falta um preparo. Acho que desde cedo não se tem, por exemplo. É difícil, igual eu falei no início, falar de acessibilidade e não falar de inclusão, né? Nas escolas, por exemplo, na aula de educação física, poucos professores fazem o que essa professora fez. Eu já tive professores de educação física que deu a bola para os meninos brincar de basquete, outros brincar de futebol, e eu fiquei lá olhando. Quando um aluno se dispõe, a gente jogava dama, xadrez, ou até mesmo professor. Então, assim, não é que tem que ter todas as aulas um mecanismo para incluir aquele aluno, mas seria legal se de vez em quando trouxesse uma coisa nova. Poxa, tem tanto esporte paralímpico aí que as pessoas nem sequer conhecem. Tem futebol para deficiente visual, tem esgrima, tem judô. A escola realmente não tem isso. A escola tem mais futebol e raramente basquete, porque os meninos nem conhecem. Tem basquete para cadeira de roda, tem basquete para cadeirante, tem tênis de quadra para cadeirante. E assim, uma coisa interessante que essa falta de autonomia faz com que eles não estejam envolvidos nas questões sociais e faz parecer que quase não tem deficiência, mas tem. Só que muitas vezes eles não podem estar no dia a dia, eles ficam mais em casa, digamos assim, né? Porque aqui nas estatísticas de 2010, 46 milhões, cerca de 24% da população, com muita gente. E se fosse pensado no sistema com equidade,
aí nós teríamos uma situação acessível geral. Porque em todas as escolas tem essa sequência de alunos com necessidades, não exatamente em ser cadeirante, mas em todas as áreas. Se a gente vai pesquisar hoje, não tem limite os graus de deficiência que está despontando nessa sociedade. Por vezes, esse sistema é causado na hora do parto, no período da gestação, se não é feito um acompanhamento, se não é feito uma análise, aí vem com essa sequência de problemas. Mas se todos têm essa oportunidade de verificar a tempo e usar o que temos de direito, porque uma coisa é ter direito, outra coisa é o seu dever. Se é negado o nosso dever de ir e vir, essa acessibilidade de forma que você explicou aí fica muito complicado para a gente. Eu trabalho em uma escola hoje que nós temos alguns alunos que têm laudo, mas nós temos diversos que não têm laudo e é uma deficiência que tem. E eu não posso dizer que ele ou ela tem tal problema, porque eu não tenho experiência, um CID, um conhecimento, para dizer, para afirmar. E nem posso dizer aos pais que o filho dele precisa de mais assistência. Então, para nós é muito complicado hoje. E é interessante que você falou que quando, antes dela ser diagnosticada, você teve dificuldade de aceitar, né? E agora você falando dos pais, você enxerga isso dos pais também, assim, em geral, que tem dificuldade de aceitar e por isso não procuram ajuda? Posso devolver essa pergunta? Como foi pra você aceitar o seu filho? Então, para mim, foi um pouco diferente, porque como meu pai ele é pedagogo, hoje eu estudo psicopedagogia também, então eu já via sinais de autismo nele. Então eu já chegava nos profissionais e falava, olha, eu acho que é isso. Larga de ser besta, calma, não sei o que, porque assim, ele é muito ativo. E passava muito despercebido. Então eu tive que ir em muitos profissionais, até que um profissional específico que tinha essa especialidade no autismo, que aí ele conseguiu realmente identificar. Mas porque eu já pesquisava, pra mim já era normal. Então depois que veio o laudo, nossa, melhorou muito. Então eu vejo que algumas mães têm essa dificuldade de aceitação, mas pra mim foi um pouco o contrário. Eu que fui em busca porque eu já via sinais. É porque a Yara é minha terceira gestação. Então assim, chegou 30 dias, 60 dias, 90 dias, a Yara era molinha. E eu nunca deixei de ir aos médicos naquela sequência até os 90 dias. E não foi diferente de você. Você é médica? Você está querendo me dar o diagnóstico? Doutor, ela é diferente dos sobrinhos, dos filhos, das outras crianças. Não gostam, né? Não. E aí foram passando medicação e ela não evoluía conforme esperado. Até alguém me encaminhar, e isso eu já estava aí por volta de 1 ano e 2 meses. E foi fazendo exames sem diagnóstico preciso, e até alguém me indicar, Jorge Trubian, me indicar para pai para fazer fisioterapia. Para mim foi um choque, foi uma coisa muito difícil, porque o meu julgamento era maior que a minha necessidade. A pai não era para minha filha. Então, assim, era muito difícil. Quando eu cheguei lá, foi um mundo diferente. A pai nem só era para ela, como era para mim, entender e aceitar o outro. Olha só, uma mudança de mentalidade, né? Quando a gente acessa realidades diferentes. É muito importante isso. Hoje meu filho também, ele participa da PAI e é muito bom essa interação, essa mentalidade. Se todos tivessem a oportunidade de conviver, igual você falou, não segregar, não deixar separado, mas conviver normal em sociedade, eu acho que mudaria um pouco também a nossa forma de olhar, de ver. E engraçado que você falou assim, a forma de olhar machuca. Descreve esse olhar que te machuca pra gente. Tenta descrever. É um olhar pejorativo. É um olhar que a pessoa te olha de cima a baixo e fica assim, ó. A pessoa não fala nada pra você, sabe? Semana passada, aquele rapaz de Cacau. Semana passada, eu estava empurrando ela na avenida. Ela fica de Porto cara, Velho. assim, sabe? Passou um rapaz e falou, coitadinha, que Deus abençoe. Eu falei, amém. Aí ele parou e disse assim, eu tenho um irmão assim também, que Deus abençoe. Eu insisti, amém. E ele seguiu assim, se eu pudesse mudar a história, levanta aí. Acho que as pessoas, como não têm, não convivem, acho que surpreende, né? As pessoas, elas tratam como se fosse uma doença. Tipo assim, não, eu vou ter fé que daqui 1 mês você vai levantar e andar. Não é que eu tô jogando a sua fé.
Mas tem tanto problema assim, eu não consegui fazer isso. Ser diferente, né? É verdade. É igual o autismo, né? O autismo é uma característica que a pessoa nasce diferente, não tem cura. É um jeito diferente de ser. Então, a gente aceitar essa diferença, igual a música, né? Aconteceu um fato com a Yara que eu achei engraçado, nem comentei com ela. Ela mandou um currículo para determinada instituição das habilidades dela, a pessoa amou, fez chamada e tal. Ela falou, só que eu sou cadeirante, tem problema para você? Não tem e tal. Venha tal dia para mim te conhecer. Quando conheceu, foi cristal assim, na frente. Olha, eu Travou. não vou poder por isso, arrumou desculpa, mas ficou visível assim, aquele espelho na frente da pessoa. Gostou da habilidade, viu que tinha competência para exercer o que a pessoa precisava, mas O que você acha que passou na cabeça dela? incompetência. Quando ela julgou um cadeirante, na minha cabeça viu incompetência. Essa pessoa não tem competência de fazer o que diz que faz. Ou aquela ideologia de que se eu contratar essa pessoa, ela vai precisar muito de mim. Ela vai ser dependente. Vai ter que ter alguém ali para ajudar ela. Tem muito essa ideologia também. Entendi. E vale ressaltar também que não é toda pessoa com deficiência que precisa. Tem gente que... Conheci meninos que eles não tinham... A perna deles era bem fininha, eles não tinham controle das pernas deles. Eles faziam transição como ninguém. Tem um menino lá de... Explica pra quem tá ouvindo e não conhece o que é transição. É passar da cadeira, pra outra cadeira, pra cama. Tem um menino lá de Espigão que ele dirige perfeitamente, namora, faz transição, trabalha, é atleta da natação. Não depende de ninguém pra nada. Eu nunca vi aquele menino precisar de alguém pra nada, nada mesmo. E você também trabalha. Como que é esse relacionamento com o público, as clientes que você atende? Olha, até que eu não tive muito problema, não. Assim, as clientes foram bem tranquilas. O mais problema é você não atende domicílio, não tem como. Mas E se você contratar- deixar acessível pra mim. Eu procurar um trabalho. Porque quando eu fui pra Cacoal, assim, eu procurei trabalhos lá ao invés de eu montar. Então, você acha que procurar trabalho foi mais difícil do que as clientes em se aceitar. E hoje você atende aonde? Hoje eu tô trabalhando em Cacoal, montei Mas é um de ponto pra mim casa, lá em né? casa, montei um ponto pra mim em casa mesmo. Que legal. E agora, pra gente dar uma relaxada, fala pra gente, pede uma música que te inspira pra gente tocar aqui. Olha, tem várias músicas que eu gosto, não vou falar umas que me inspiram, assim, mas tem uma que eu acho lindo, que é aquela do Zé Ramalho, Sinônimos, eu acho ela muito legal, ela mostra uma força da mulher, eu sinto isso. Fantástico. Eu fui no show do Zé Ramalho em São Paulo, gente, que voz incrível, né? É fantástico. Vamos colocar aqui. Sinônimos, Zé Ramalho.